do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, Rainha da paz, Maria, rogai por nós ao Pai, Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, Rainha da paz, Maria, rogai por nós ao Pai. Mês de setembro, mês da Bíblia. A igreja recorda também São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim. E nós levamos até a sua casa, a TV Evangelizar, a Rede Evangelizar de Comunicação, leva até a sua casa o programa Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba. Mas eu quero convidar você que está em casa agora. Qual a cidade? Qual o estado que você está nos acompanhando nesse momento? Eu quero te convidar a entrar agora no Facebook da TV Evangelizar. Nós postamos um vídeo, alguns minutos. Você vai logo abaixo desse vídeo colocar a cidade e o estado que você está nos acompanhando, e ao longo do programa eu vou estar lendo ao vivo aqui a sua participação durante o programa Conhecendo a Palavra. Mas eu gostaria de saudar nesse momento todas as pessoas que nos acompanham pela Parabólica, também pelo canal aberto, Fortaleza, nos acompanhando pelo canal 27, também Itaguaína, Tocantins, nos acompanhando pelo canal 35, quero também saudar esse povo maravilhoso aqui do auditório da Obra Evangelizar é Preciso. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, eu quero convidar você que está em casa. Entre agora no Facebook da TV Evangelizar e nos fale qual o estado que você está nos acompanhando. Fortaleza, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Durante o programa, nós estaremos lendo aqui a sua participação. Mas agora, com a palavra, Dom José Antônio Peruso. Olá, boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui no estúdio, no auditório da TV Evangelizar, aqui em Curitiba. Muito boa noite você que de muitas regiões do Brasil se integra a muitos que, por amarem a palavra de Deus, sintonizam a TV Evangelizar, não só porque querem estudar ou querem conhecer, mas porque, em certo sentido, querem manter vigorosa a voz do próprio Deus. Gostaria de lhe dizer, vocês que estão aqui no auditório, ou então você aí em casa, que desde os tempos proféticos, desde os tempos dos profetas, não se tratava apenas de analisar se o profeta era ou não ouvido, é se havia ou não profetas. Enquanto houver profetas, ainda é tempo de esperança, porque Deus não foi silenciado. E quem os ouve, não é apenas para ouvir alguma mensagem, ou pensamento, ou ideia, mas quem ouve a voz do profeta é como se abrisse os ouvidos para que Deus continuasse a participar da história e da vida dos seus. O que se faz aqui, não me pretendo profeta, longe disso, os profetas bíblicos, mas o que fazemos aqui não é aula, embora tenha características didáticas. Ainda não é, tampouco é retiro, mas é estudo porque estimamos o próprio Senhor. Crer, porque cremos, queremos entender.
e entendendo, queremos crer. Queremos deixar o Senhor nos falar e queremos nos deixar ensinar pelo Senhor. É por isso que eu venho aqui com gosto. É muita gente que, encontrando pelos caminhos, fala-me: consigo compreender aspectos que até então pareciam de difícil compreensão. E depois, como é bonita a palavra de Deus. É isso. Queremos contemplar o próprio Senhor mediante sua palavra. E estávamos, agora vamos recordar onde paramos da outra vez, se lembram bem? Você aí em casa, abra sua Bíblia. Vamos antes, um gesto de veneração e afeição pela palavra. Não é um livro de literatura e ponto. Queremos deixar que o Senhor nos fale. A jovem, ao receber a carta do seu amado, não beija um papel, não beija ideias, não beija frases, beija a pessoa que escreveu. Algo assim aqui. Uma espécie de acolhimento afetuoso à palavra do Senhor. Também aí na sua casa. E agora, queira abrir sua Bíblia no capítulo 7 de Lucas. Recordam? Foi este o capítulo da última vez. Lucas 7. Quero recordar, você também aí na sua casa, nós tínhamos apresentado uma série de personagens do capítulo 7, e aqui vamos colocar a nossa primeira tela, queiram acompanhar. Conseguem ler? Também o William. Vamos acompanhar você aí na sua casa. Queira ler no seu monitor, entre a Bíblia e o monitor, alguma atenção agora. Tenha a Bíblia diante dos olhos. William, qual é o título que tem? No capítulo 7, 1 a 10 tem um título. Qual é? Cura do servo de um centurião. Se recordam bem, o centurião é um estrangeiro. O estrangeiro é sempre alguém que não participa por etnia, por herança étnica, não participa do povo judeu, professa outras religiosidades, por isso mesmo é alguém suspeito, ainda mais que aqui representa as forças romanas que dominam o território, a terra que Deus elegera para o seu povo, um pagão. Mas se lembram bem, o capítulo 7 de Lucas é rico de muitas originalidades. O pagão é um homem de fé. Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quero recordar o que é fé. Fé não é pensamento positivo. Eu creio que vai ser exatamente daquela maneira que desejo e dá-lhe a fazer orações para que tudo seja como eu gostaria que acontecesse. Ou então, fé também não é um jogo de relações com Deus com características de troca. Farei isso para ver se ganho aquilo. E dá-lhe multiplicar novenas. Temos essa tentação, não? Eu também faço novenas. Gosto. Mas não necessariamente eu faço assim para conquistar daquele modo. Deus não é um mercador de bênçãos. Fé. Um dia ainda vamos explicar. Confiança, abandono, obediência. E este homem
Senhor, dize uma só palavra. Fala, Senhor. Não sou digno que entres em minha casa, mas fala. E o outro, o meu servo, será salvo. Confiou, abandonou-se. Senhor, não pretendo vantagens ou benefícios. Pretendo a vida do servo. Um homem de fé. 7:11-17, por favor. Ressurreição do filho da viúva de Naim. A viúva, vou recordar, é o modelo da pessoa em desamparo. Um filho único, não tem um marido, não tem... Uma mulher, naquela época, não tinha emprego, trabalho ou subsistências próprias. Vivia em absoluta e total dependência de seu marido. Não ter marido, é viúva, e o filho morrer, está no caminho da mais certa das desgraças. E o Senhor se aproximou, recordam? Não chores. Se lembram bem, o Senhor não é apenas Jesus, um homem bom. É o Filho de Deus, lembram? É como se o Filho de Deus se aproximasse do humano sofredor, aí representado por uma viúva. Deus que se compadece com a dor dos seus. Estou recordando, para preparar o estudo de hoje. E aí chegamos, embora não tenhamos visto, mas é a parte do capítulo 7, é um panorama. Uma pecadora perdoada, tua fé te salvou. Vai em paz. Observemos as palavras de Jesus. Não encontrei em Israel tanta fé. Aqui foi o Senhor que se admirou. Aqui, não chores, comovido, não chores. E aqui, tua fé te salvou, vai em paz. O que veremos hoje? Hoje vamos ocupar toda uma noite de formação só para uma unidade literária. Esta que é Lucas 7:36-50. Às vezes nós vemos 2 capítulos numa vez só, né? Outras vezes um capítulo. Hoje veremos só uma parte. Queiramos, pois, abrir, ler, ter diante dos olhos, William também, por favor, Lucas 7:36-50, e nós vamos com cuidado ler parte por parte. Hoje sim, não fizemos isso nenhuma vez, mas hoje vamos ler uma unidade literária. Unidade literária, o que é? É um episódio sobre Jesus. Um lugar, o que aconteceu, como ele reagiu, o que fez, conclui. E Jesus partiu dali e foi para outro lugar. Outro encontro, outros encontros e outras cenas. Hoje vamos ver a unidade literária, Lucas 7:36-50. Somente Lucas tem esse texto. Outros têm algo parecido, mas está longe deste aqui. Esta é uma das características do próprio Lucas, esse texto, a pecadora perdoada. Nós vamos olhar no seu conjunto, queira você aí na sua casa. Aqui sim, hoje vamos nos servir bem mais da Bíblia. Há 4 sequências para este texto. Sequências. Observemos a palavra. Sequência vem de seguir. Um conjunto de ações unidos em torno a uma intenção bem clara do evangelista. Logo a seguir, outra sequência. Imaginemos uma casa. Primeira repartição. Vemos o que tem naquela primeira. Segunda repartição.
Terceira, vamos tentar observar. E aqui as 4 sequências, eis a primeira. São esses 3 versículos. Lucas 7, 36 a 39. William, queira ler, por favor. Um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por trás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijo e a ungí-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem que quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Isto, primeira sequência, aqui com os personagens colocados. É como se se abrisse um cenário e um teatro, e aí estão as pessoas, seus movimentos, quem são, o que fazem. Na primeira, um fariseu. Fariseu que convidou Jesus a comer com ele. Bom sujeito, cortês até, gentil. Fariseu não era pessoa fingida ou falsa. Depois se deu este nome, mas na origem eram pessoas muito sérias que observavam com muita severidade a lei religiosa judaica. Jesus foi convidado, entrou então em casa, comunhão de mesa, comunhão de vida, Jesus aceitou, mas uma mulher pecadora, que diz uma mulher apareceu, nem apareceu. O evangelista escreveu, eis que uma mulher pecadora. Quando viram, estava lá. Dificilmente, uma mulher pecadora não entrava numa casa. Naquele tempo, não. O evangelista não está querendo descrever. Primeiro houve isso, depois aquilo. Ele está querendo descrever fatos ou pormenores. Ele está apresentando, no conjunto de um evento ou acontecimento, ele está preparando o leitor para entender uma mensagem. Um exemplo, alguém estava andando na estrada, tem feriado amanhã, né? E eis que de repente apareceu um carro e olha a velocidade. Viu no que deu? Quem está narrando quer apresentar especialmente os descuidos para dizer, se houver desatenção, acontece o pior. O narrador destaca alguns detalhes orientados à mensagem que ele quer deixar no final. Algo assim aqui. Uma mulher pecadora. Esta primeira sequência é como para apresentar o cenário. Sigamos agora os versículos 40 a 43. Hoje nós vamos ver somente isto, para entender ao final o que o evangelista quer que o leitor leve consigo. Não esqueça, Lucas não está fazendo uma ata da reunião do dia tal, para que fique como um registro de acontecimentos. Lucas está redigindo um texto para que o seu leitor creia em Jesus. É diferente. A ata é um registro do que aconteceu. Aqui é evangelho. É anunciar notícias, boas notícias. Segue, por favor, William. Jesus, porém,
tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivesse com quem pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele o qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgastes bem. Julgaste bem. Segunda sequência, diálogo de Jesus com Simão. Aqui eu errei, deveria ter colocado entre parênteses a parábola. Falha, sabe? Somos falhos, não? Então perdoem este pobre homem, mas agora não é cenas. É Jesus que está a falar. Toma a palavra. Jesus ainda não tinha falado. Entrou, sentou-se à mesa, a mulher fez tudo o que fez, participando e revelando-lhe suas afeições por ele, e agora vai falar parábola. Observemos a terceira sequência. E aqui são os versículos 44 a 47. Vamos ler, esta vez vamos ler todo o texto. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Notemos. Vês... Um instante, por favor, William. Primeiro, Jesus conversa com ele. Os olhos estão voltados para ele. Parábola. Agora volta-se para a mulher, mas a conversa continua com ele. Vês esta mulher, Simão? Vamos tentar nos colocar lá na casa de Simão e imaginar isso. Jesus lá, Simão e a mulher lá. Segue. Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me derramastes água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me destes um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramastes óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados são perdoados, porque ela demonstrou muito amor, mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Isto é, a conversa com o fariseu e a comparação entre o fariseu e a mulher pecadora em relação a Jesus. O comportamento de um, verdade, cortesia, convidou para a casa, mas com a frieza de quem não tem afeição. A outra entrou na casa que não era dela, para lá na casa de quem a julgava, mostrar quanto o Senhor lhe era importante. O evangelista quer colocar os dois face a face, para que o leitor perceba, de um lado a mulher, de outro o fariseu. E o leitor, versículos 48 a 50, observemos. Em seguida disse a mulher: teus pecados são perdoados. Logo os que convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoa pecado? Ele, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Tanto o convidado pensou, se fosse quem convidou, o anfitrião convidou, se fosse o profeta. Agora estes, é lá dentro que as coisas não caminham bem. Nós vamos continuar depois. Agora tem intervalo. Aqui o tempo passa mais rápido. Programas como esse acontecem, chega na sua casa nesse mês de setembro, graças à sua generosidade.
Então nós aqui da obra Evangelizar é Preciso, nós agradecemos todos vocês que já são associados. Mas eu pergunto você que está nos vendo agora, você já é um associado dessa obra de evangelização? Se você ainda não é um associado, eu te convido nesse momento. A nossa equipe está preparada para receber a sua ligação. 41 3221 6060, tecle 1, torne-se um associado, porque juntos evangelizamos mais. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Mês de setembro, mês da Bíblia, e nós estamos aqui pela Rede Evangelizar de Comunicação com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Gostaria agora aqui de enviar um grande abraço para as pessoas que estão fazendo comentário pelo Facebook. A Luzinete Rodrigues está nos acompanhando de Presidente Epitácio, São Paulo. A Marinete Venâncio da Silva, ela diz: boa noite, Dom Peruso, eu sou de São José dos Pinhais, estou assistindo pelo canal 16, como é bom conhecer a palavra de Deus. Muito obrigado. A Maria Moreira, ela manda um grande abraço também para o Dom José Antônio Peruso. Ela está nos acompanhando em Nova York e ela está muito feliz em estudar a palavra de Deus na língua portuguesa. Um grande abraço para você. A Regina também, Coelho, está nos acompanhando do Rio de Janeiro pela internet. A Terezinha Moura, ela diz assim: boa noite, Dom Peruso, todo o povo do auditório, Ministério de Música, toda a obra Evangelizar. Estou acompanhando vocês em Fortaleza pelo canal 27. A Yara Souza também, boa noite, Dom Peruso, estou acompanhando o programa de Salvador, na Bahia. A Patrícia Neuma diz assim: estou acompanhando da cidade de Fortaleza também, parabéns pelo programa Conhecendo a Palavra. A Rosângela Moreira, ela diz: boa noite, Dom José Antônio Peruso, estou acompanhando o programa de Fortaleza pelo canal 27. Mas esse pessoal de Fortaleza tem uma fé muito... É quase como o pagão. Aquele o centurião em Israel nunca tinha visto isso. Se Jesus... Eu acho que se Jesus nascesse de novo, ele ia nascer lá no Ceará. É um povo muito religioso aquele. William, eu sei que vem muitas saudações para mim, mas é porque querem esconder, estão de olho em você. O boa noite aqui é para o Dom José Antônio Peruso. Sigamos, vamos dar um passo, uma maneira, e isso serve, você telespectador, quando quer estudar um texto da Bíblia, vamos aproveitar, lê com muito cuidado, relê, dá até para colocar numa coluna, escreve o nome e observa as características e a personalidade daquele personagem. Vamos observar aqui na tela. É a tela 3 que eles vão colocar. Comportamento dos personagens. Essa é uma maneira, não é o modo da exegese que segue outros caminhos, mas nós não precisamos ser especialistas para amar Jesus Cristo. Assim como a mãe não é especialista em neonatologia para cuidar da sua criancinha, e cuida bem. Para seguir Jesus Cristo é preciso fé nele e leitura atenta da sua palavra. Vamos observar, olha, aqui tem um nome, um dos personagens, o fariseu. Depois tem os convidados.
lá no versículo 49. Vamos tentar observar. Com isso, eu gostaria de ajudá-los até a tomar um texto bíblico, como fazer para entender, para compreender. Não tem um livro, não tem especialista, não tem aula. E eu gostaria de participar do que esta palavra propõe, esta palavra do Senhor. Vejamos aqui, Simão, aparente cortesia com Jesus. Convidou-o para almoçar, não é? Ou jantar. Mais comum era o almoço. Veja o versículo 36. Queira ler, William. Um fariseu convidou a comer com ele. Versículo 40. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Enganei-me. Então é o versículo anterior, o 39. Se este homem fosse profeta, olha a palavra de julgamento, duvidoso. Se fosse profeta, duvida de Jesus e é severo com a mulher. Embora fariseu, observava bem as leis, todas as leis religiosas. Até os 1000 passos a menos, que não podia dar mais de 1000 passos no sábado, ele cumpria. Severo com a pecadora. Agora sim, o versículo 39. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Olha aí a atitude de fundo. Ele pensou. Por fora, todas as observâncias. Por dentro, dúvidas com Jesus, dureza com a mulher. No versículo 49, são mencionados bem rapidamente os convidados. Queira ler, por favor? Logo, os convivas começaram a refletir. Quem é este que até perdoa pecados? Só quero chamar a atenção, no início da vida de Jesus, você, telespectador, você que participa, até lá de Nova York, a personagem, não recordo o nome, mas em qualquer lugar, no início do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, tu és o meu filho, lembram? O leitor que está lendo agora sabe que este que perdoa pecados é Jesus. A dúvida então dos personagens, daqueles convidados do banquete, quem é este? São questionadores, queremos ver aí o comportamento dos personagens, estranhos à misericórdia de Jesus. Só Deus pode perdoar pecados. O que está acontecendo? Eles não percebem que com Jesus a bondade de Deus se faz tocar, visível, fala. Os encantos e a misericórdia do Senhor têm voz, têm corpo, têm vida humana. Eles desconhecem. A pecadora conhece. Segue. Quem se deixou perdoar compreende quem é Deus. Quem não precisa de perdão estranha um Deus benevolente. Vamos ver agora a outra tela. Aqui a mulher. Sempre queremos ver comportamentos ou traços dos personagens. Pusemos o fariseu, os convidados, agora tem a mulher. Aparecer numa casa corajosa. Não era habitual isso. Uma mulher não fazia. Mas quando está em jogo o encontro com o Senhor,
E não é uma mulher apaixonada, essas paixões tórridas e incontroláveis. Não, não é isso que o evangelista pretende destacar. Desejosa do perdão. Chorava, consciência de suas insuficiências. Amava, beijava os pés. Veneração pela pessoa de Jesus. Ungia, derramou óleo. É perfume, desculpe. No versículo 50, vai em paz, tua fé te salvou. Todos traços de uma pessoa que quer se deixar perdoar. O outro não precisava de perdões. No caso de Jesus, vamos observar suas reações aqui. Receptividade até com os fariseus. Entrou à casa dele, aceitou o convite. Não esqueçamos, tu és meu filho. Lembram a voz do céu? É o Filho de Deus visitando um fariseu. Lembram que no caso da ressurreição do filho da viúva de Naim, Deus visitou o seu povo. Recordam? Agora Deus visitou um fariseu. Não se trata de condenações. É preciso perceber o modo do Senhor agir. Educador da misericórdia. Versículo 40 em seguida. Um homem tinha 2 credores, perdoou a um, perdoou ao outro. Qual amará mais? Aquele que recebeu mais perdão. Ou seja, o homem que ensina sobre a misericórdia aqui. E misericordioso, teus muitos pecados te são perdoados. São todas reações humanas. As do fariseu, a da mulher, as de Jesus. Estou fazendo assim hoje e mais lentamente, porque eu gostaria que vocês aqui no auditório, você aí em casa, quando quer conhecer um texto do Evangelho, faça isso. Leia os personagens, ponha numa coluna, um, outro. Observe as características e as reações. Depois leia o texto de novo. Há tantas virtualidades e significados que afloram, significados estes que antes não percebíamos. Pois bem, temos aqui os comportamentos. Agora nós vamos dar um outro passo. Vamos ver as singularidades, aspectos aqui, item por item agora, como se começássemos desde o versículo 1 novamente. Vamos à nova tela, versículo 38. Você pode ler outra vez, William, porque esse povo de Fortaleza, de São Paulo, de Presidente Epitácio, de São José, eu falei demais e você ficou aqui às ocultas. William, mas gostei de ver, sua Bíblia está muito assinalada, escrita, cheia de anotações, este menino crê. Ótimo, rapaz. Leia o versículo 38. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos. Vamos observar, olha a coragem desta mulher. Para alcançar o perdão, um amor imenso por parte dela. Um banquete numa família era só os homens. A sociedade naquele tempo era implacável. Num banquete familiar, na sala,
Naquele tempo não eram mesas, divãs, comiam inclinados, vários divãs, mas não as mulheres, elas não participavam. Ela entrou num ambiente reservado a homens, um machismo danado. Mas ela encorajou-se a isso. Um frasco de perfume, pecadora na cidade, era assim que escreveu, né? Quem dispunha desses perfumes eram as prostitutas, especialmente. Levou o que tinha. Como ganhou, podemos imaginar. Mas ela a amava. Percebia que naquele homem, Jesus, o perdão de Deus se tornara pessoa. Olha a coragem. Frasco de perfume. Começou a beijar os pés. Versículo 38. Era a atitude para os critérios da época de erotismo. Era assim que ela sabia se expressar. Até a linguagem poderia ser confundida com obscenidades, mas era assim que ela sabia falar de seus afetos. São hábitos do tempo que dos quais o evangelista se serve para falar desta pessoa, desta mulher. Mas enxugava com os cabelos. Quando uma mulher desfizesse os cabelos, andava sempre amarrados. Mas naquela época, uma mulher desfazer os cabelos para um homem significava aquilo que hoje nós dizemos dar uma cantada, bem desavergonhada. Sim, gente. Era motivo até de divórcio, segundo alguns textos dos rabinos da época. Se uma mulher desfizesse os cabelos para um outro homem que não o marido, estava feita a confusão. Voava pedaços de lenha. Desfez os cabelos para enxugar os pés que ela tinha ungido com perfumes. Ou está dando uma cantada, ou é a linguagem que ela tem para falar do quanto deseja ser perdoada. Lucas é impressionante, hein? É que a gente lê, estamos em outros tempos e em outros hábitos, mas lá está ela, e o Senhor aceita. Era esta a linguagem possível para ela falar do seu arrependimento. Vamos dar um outro passo. Agora, a outra tela e uma visita ao versículo 39. Queiramos ver? Vai lá. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Viu? Queira retroceder, você telespectador também. Aí na sua casa, retrocedamos alguns versículos sempre no capítulo 7. Vamos lá, no capítulo 7, versículo 16. Queira ler, por favor, William. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Isto, aqueles que acompanhavam a viúva no funeral. Agora voltemos ao versículo 39, vai lá. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se esse homem fosse profeta,
saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Bem, vamos mais um pouquinho só para observar como é que Lucas narra. Segue William, versículo 40. E você aí em casa, com a sua Bíblia, versículo 40. Vai lá. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tem uma coisa a dizer-te. Ou seja, notemos, de um lado, se este homem fosse profeta, saberia bem quem é que o toca. E aí Jesus aceita ser tocado. Agora parece que é profeta, né? Sabe o que é que está a pensar aquele homem que julga, Simão? É profeta, né? Se fosse profeta, saberia. Ah, Simão, você está com dúvida? Então vamos lá. Um caráter de ironia até. Mas agora eu gostaria de chamar-lhes a atenção. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Aqui está em português, mas o modo como Lucas escreveu, se este fosse profeta, aqui está traduzido este. Mas na língua grega, há vários e diferentes pronomes para referir-se a uma pessoa. O este, neste caso, tem um tom pejorativo. Quase diria, se este sujeitinho fosse quem quer fazer crer que é, teria percebido. Convidou-o para a casa. E lá na casa para a qual o convidara, despreza-o. E ele pensa no seu interior. É lá que este Simão está dividido e reticente. Se este aí, Natanael, no Evangelho de João, dissera: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, vem e vê, Natanael. Agora vamos mais. Saberia bem quem é a mulher que o toca. Quem é a mulher? Também aqui está em português. Mas na língua que o evangelista adotou, não é simplesmente quem é. Que tipo de mulherzinha que é esta aí? Se quiséssemos dizer em português e traduzir inclusive o tom, o desapreço, o sentimento de desprezo por ele que fala, saberia bem, se este sujeito aí fosse realmente um profeta, saberia bem que gênero de mulher é esta aí, que o toca. Tocar. Naquele tempo, quem tocasse em uma pecadora, fica contaminado com os pecados da pecadora. E aí ela tocou bastante, né? Chorou, enxugou, beijou os pés. Olha, um bom judeu, se tocasse num cadáver, estava impuro. Não podia participar do culto no templo. Está impuro. Tem que passar por um ritual de purificação. Se tocasse num porco, suíno, eu estou falando de suíno, que é um animal rejeitado na religiosidade judaica da época. Impuro também. Se tocasse numa pecadora, impuro também. Eis o grau de impureza ao qual Jesus se sujeitou à época, na cultura do tempo, para poder mostrar quanto é grande o perdão amoroso do Pai. Ele é, eis o meu filho. Lembram?
O Espírito de Deus ungiu-me para levar a esperança. Sob o aspecto psicológico, Jesus tinha que ter uma personalidade muito segura, não? Para tanta bondade, não bastam sentimentos. Tem que ter muita força interior. Sua intimidade com o Pai, bondoso que é, lhe dava liberdade para se deixar tocar por este tipo de mulher. Ou, tua fé te salvou, minha filha. Está aí o contraste. Mas agora é hora de intervalo. Quem sabe vem mensagens de Nova York, não é, William? Sim. Vai lá! Você que está em casa, continue enviando as suas mensagens pelo Facebook da TV Evangelizar. No final do primeiro bloco, eu falei para você que está em casa, se você ainda não é associado, que você pode se associar, nossa equipe está preparada. Mas eu gostaria de falar agora com você que já é um associado. Nós estamos com a Ação São José. Em que consiste a Ação São José? Em você que ama essa obra de evangelização, indicar 3 novos associados. Então, no mês de agosto, você recebeu no Jornal do Evangelizador um formulário. Nos indique 3 novos associados, nos ajude a consolidar a rede católica da igreja e nos ajude a avançar. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Nós já estamos de volta aqui na Rede Evangelizar de Comunicação com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Vamos às nossas saudações. A Fátima Rodrigues, ela diz assim: boa noite, estou acompanhando aqui de Caucaia, bem próximo de Fortaleza. Um grande abraço para você. A Ana Carolina de Coronel Domingos Soares. A Vera Leitão, boa noite, William, a sua bênção, Dom Peruso. Sejam bem-vindos na minha casa, acompanho pela Parabólica, direto do Ceará. O Léo Bezerra, boa noite, gosto muito do programa Conhecendo a Palavra, com Dom José Antônio Peruso, acompanho de Juazeiro do Norte. A Gleice, sua bênção, Dom Peruso, acompanho aqui de Laranjeiras do Sul, Paraná, canal 76, a Rede Católica de Comunicação. Pedro Augusto, ele diz: olá pessoal, senti muita saudade de vocês, mas estou acompanhando pelo Facebook. Ele fala de Itaúna, Minas Gerais. A Maria de Fátima está nos acompanhando de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Paulo Antônio está nos acompanhando de Juazeiro do Norte, Ceará. E a Regina Brasil, ela pergunta: como faço para assistir os programas anteriores? É fácil. Se essa é a sua dúvida, você vai entrar YouTube Oficial, YouTube da TV Evangelizar Oficial. Você vai digitar lá, YouTube, TV Evangelizar Oficial. Você vai entrar no nosso canal do YouTube e lá vai ter vídeo, vai ter uma aba Playlist. Nessa aba Playlist você clica, vai abrir todos os programas que já foram ao ar pela Rede Evangelizar de Comunicação. É só você procurar o programa Conhecendo a Palavra e aí você pode assistir todos os programas. Dom Peruso? Sabe que foi muito bom você ter indicado? Dias atrás eu me procurei e não me achei. YouTube, TV Evangelizar Oficial. Aliás, eu estou sempre à procura de mim. Vamos dar mais um. Mas olha, lá de Domingos Soares, vocês não sabem onde é.
é uma pequena cidade lá do sudoeste do Paraná, Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e se tiver alguém do sudoeste participando e acompanhando, eu estou bem, mas tenho saudades. Aquele povo foi muito bom comigo. E não estou com saudades porque aqui está difícil, não. É porque lá foram bons comigo, e aqui também. Então, tem que conquistar o eleitorado, né? Em tempos de eleição, né? A gente... Mas vai que o Papa veja, melhor voltar aqui, né? Que argentino, nosso querido Papa Francisco, que se identifica com esses textos da misericórdia. Quando ele fala sobre a misericórdia, parece tão espontâneo para ele sorrir. Não bastam apenas os seus discursos sobre a misericórdia. Observem os seus olhos que brilham quando o tema é este. O seu pontificado, a impressão que eu tenho, é que terá esta característica. O Papa da Misericórdia. Vida longa para o nosso Francisco, não? Vamos lá. O ano da misericórdia, é por isso que estou enfatizando, inclusive. Mas vamos observar algumas outras singularidades. Aqui os versículos, os versículos 40 e 41. É a parábola, queira relê-las, as frases desses versículos, por favor, William. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele o qual mais perdoou. Jesus disse: julgastes bem. O suponho, esse verbo nós vamos vê-lo na próxima tela. De qualquer maneira, Jesus não respondeu à problemática do fariseu. Se este homem fosse um profeta, saberia quem o toca. Fariseu, Simão, na parábola Jesus responde à problemática da mulher. Porque Lucas está muito mais interessado em mostrar o Senhor misericordioso com a pecadora do que o fariseu inquieto, porque a lei religiosa está em transgressão. Deixar-se tocar por uma mulher pecadora é uma transgressão da lei. Qualquer lei. E aí está a dizer Jesus, ela é válida na medida em que protege e promove a bondade de Deus com os seus prediletos, aqueles excluídos ou não amados. Lá onde o homem despreza, Deus preza. Inclusive aqueles que nós desprezamos. Todos nós temos algumas pessoas que nos custa aceitar, né? Desviamos, fugimos deles, evitamos encontros. Justamente aquelas, por eles, por elas, Deus tem algumas predileções singulares. É isso que quer dizer aqui. Qual dos 2 vai amar mais? O que Jesus pretende aqui? Era comum os rabinos daquela época, mestres do judaísmo, não argumentava imediatamente com ideias. Criavam parábolas para que o ouvinte concluísse, deduzisse da explicação da parábola
o próprio interlocutor concluísse. Foi isso que aconteceu aqui. Vamos ver na tela seguinte. Releia, por favor, o versículo 43. Simão respondeu: suponho que aquele o qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgastes bem. Suponho. Este suponho é típico uso adotado pelo evangelista, que na tradução fica por suponho. É um suponho hesitante. Ele não queria concluir isso, mas era tão evidente que não podia fugir da resposta. Então, acho que mesmo um equivalente na nossa língua seria esta. Bem, acho que é este aí, mas não é algo convicto, porque ele sabia, ao responder, suponho que aquele a quem foi mais perdoado. Lucas está preparando o leitor. O próximo assunto vai ser o retorno ao perdão. Suponho. Jesus apresentou um enredo de tipo parabólico. Ele, Simão, ouviu. Não tem saída. Ainda não aceitou como o misericordioso, mas vai ter que reconhecer pela parábola que o modo de Jesus agir equipara-se àquele que, por ter perdoado mais, também encontra melhores receptividades. Para a mulher, qual é o caminho? Converter-se, mudando de vida. Para o fariseu, o Simão, qual é o caminho? Converter-se, agindo com misericórdia. Para ela, converter-se, deixando aquela vida. Mas ambos precisam converter-se. Uma porque recebe o perdão, outro porque precisa aceitar que Deus perdoa. Aliás, parece que para o fariseu temos dois deuses. O Deus que dá prêmios pelos méritos e pune pelas transgressões, o do fariseu. E os dois invocam com o mesmo nome. E o Deus de Jesus, Pai compassivo, que quer fazer renascer quem deseja ser perdoado. Fica aí a pergunta, né? Se Lucas estivesse aqui a apresentar o programa, quais são os traços do Deus que você, que eu, bispo, creio, que você aí em casa, mais parecido com aquele do fariseu ou com aquele daquela mulher? Às vezes é preciso uma vida inteira para mudar de convicção. Demos um passo adiante. Este suponho, indicação de hesitação, má vontade, indisposição em concordar. E aí nós vamos dar um outro passo. É a tela seguinte. Vamos observar aqui o contraste. Contraste nos versículos 44 e 46. Entre o fariseu e a mulher em relação a Jesus. Ele, o fariseu, cumpriu os meros deveres de hospitalidade. Quando uma pessoa visitava ou era acolhida,
o dever sagrado em uma casa, qualquer casa na cultura da época, era acolher os passantes. Tem alguém passando, tem que acolher para alimento, descanso, depois segue o caminho. Talvez tenha sido esse o contexto no caso de Jesus. Mas cumpriu os meros deveres de hospitalidade. Foi até cortês, mas sem cordialidade, cordial, cordés, coração, sem afeições, sem amizade, sem fraternidade. No caso do fariseu, apareceu mais a frieza de quem cumpre deveres, mas não ama. E muito religioso. No caso da mulher, vale até a pena ler de novo. William, ele vai ler esses 2 versículos e nós vamos observar como Jesus põe um diante do outro. O fariseu que o convidou e a mulher que entrou na casa como uma intrusa, porque era capaz de qualquer ousadia, porque desejava que o Senhor lhe pronunciasse a palavra de perdão. Releia, William, por favor. Talvez vocês aqui, que estão aqui no auditório, e você que está aí em casa, inclusive, queira fechar os olhos agora e criar imagens. Jesus, numa sala, o fariseu, a mulher, o William vai ler. Vamos tentar criar imagens da cena. Leia, por favor, William, lentamente, inclusive. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramastes água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me destes um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramastes óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. De um lado, ele com sua frieza. De outro, ela ofereceu sua pessoa. Lágrimas, beijos, perfume. Aí, e até os gestos para a cultura do tempo poderiam parecer com interesses pouco nobres. Era a linguagem que ela sabia pronunciar. Mas aqui cumpriu deveres. Ela ofereceu sua dor, seus afetos, também seus perfumes, suas, digamos assim, a linguagem da nobreza, da afeição. Até mesmo seu contexto destes gestos poderia ser associado com erotismo. Impressionante. Parece interessante dar um outro passo para observar como nos poucos versículos há tantas coisas a resgatar de sentido. E nós vamos observar agora mais uma tela, agora a tela número 10. A Roberta, que é a moça, vocês nem a conhecem talvez, mas é tão dedicada. É grande a equipe de gente que trabalha para que a imagem chegue até aí. Eles não me escrevem nada, mas me querem muito bem também. E eu gosto de estar aqui. Eu não imaginava que vindo aqui, foi o padre Reginaldo que me convidou, até insistiu porque eu não acreditava. Mas será, padre? Vai, tenha fé. E aí?
Confesso que comecei carrancudo. E vocês me fizeram sorrir. O que acham? Será que estou conseguindo uma boa média? Voltemos. 7h36. Vale a pena. Olhe como Lucas, esses evangelistas, olhe, inteligentes. Acho que era o Espírito Santo mesmo que estava lá. Vamos observar, padre, William, já o chamei de padre. Desculpe. Versículo 39, eu gostaria de lhes chamar a atenção para alguns verbos que aparentemente são insignificantes na tradução. Nem tanto assim, vai lá. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado... Vendo isso. Quem vai lançar um olhar atento para esse verbo aí? Vendo isso aí, vendo? A mulher tinha lavado os pés de Jesus, beijado-os, enxugado com seus cabelos. Vendo isto, mas viu, talvez até perplexo, o fariseu Simão muito perplexo, atônito, se fosse profeta, vendo isto. Agora vamos ao versículo 44, para ver de novo, observar, lá também tem outro verbo, vai lá. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa. Ótimo, vendo isto. Primeiro, ver. É um tipo de verbo grego. É como se eu estivesse passando e visse, quase por casualidade, uma cadeira vermelha. Vendo isto, sem nenhuma relevância. Neste caso aqui não é mais o mesmo verbo. Em português é o mesmo. Na língua usada pelo evangelista grego, não. Aqui é um outro verbo, que significa não olhar a exterioridade. Se é moreno, se é alto, se é baixo, se é loira. O que é? É ver a profundidade, a interioridade da pessoa. Então agora Jesus, a ele, Simão, vês esta mulher? Não está querendo dizer a ela, olhe que os cabelos estão desfeitos, o vaso de perfume está vazio, as lágrimas ela já as enxugou. Não é este ver, visualidade física, mas é perceber na interioridade que há. Agora é um meninão aqui, lá era uma mulher, pecadora ela, pecador eu. Você achava que eu ia dizer você? Mas vendo, vês esta pessoa, trata-se de perceber sua interioridade, sua dor, seus anseios, seu desejo de perdão. Está vendo, Simão? A mim, a cortesia, nenhum gesto de afeição. Ela, tantos pecados e quanto amor. Onde que está a diferença, Simão? Por mais que ele tenha méritos, não ama. Por mais que ela tenha pecados, deseja o perdão e ama. E daí a conclusão que nós vamos encontrar no versículo 47, que serve de conclusão para o nosso programa aqui e para você aí em casa. Ouça a frase, leve-a consigo, repita muitas vezes. Vai, William. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados. Por quê?
porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Ou seja, neste ano da misericórdia, como escreveu Paulo aos Coríntios, deixai-vos perdoar pelo Senhor. Vamos lá, gente. Não apenas ler e maravilhar-nos com os personagens, mas se quisermos conhecer quem é Jesus Cristo, precisamos nos deixar olhar por sua fisionomia misericordiosa. Senão, o que vai acontecer? Nem perdoados por ele e julgando os irmãos. Com muita religiosidade, talvez. Mas não amamos, não amaríamos nem a ele e nem o irmão. Que não aconteça isso conosco. E nem com você, ei, telespectador. Conversão minha, do William, você também, William. Nós todos, discípulos de Jesus Cristo, chamados à misericórdia. Para hoje, era isso. Maravilha! Nós estamos chegando ao final do programa Conhecendo a Palavra, com certeza com aquele gostinho de quero mais. O nosso próximo programa será no dia 27 de setembro. Quero convidar você de Curitiba, toda a região metropolitana, venha para o auditório da obra Evangelizar é Preciso, participar conosco. Reforço ainda, estamos na 5ª etapa da campanha das Santas Chagas. Faça uma contribuição extra e nos ajude a consolidar a rede católica da igreja. Teu próximo programa, dia 27 de setembro. Evangelizar é preciso. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.